nessa panela eu vou fazer o feijão. Coloquei aqui o azeite, a cebola e o sal. Vou esperar refogar para colocar o feijão. E aqui nessa outra panela eu vou fazer o arroz, que eu já tinha deixado ele lavado e escorrido para secar bem. Aí eu vou refogar essa cebola no azeite e com um pouquinho de sal. Quando tiver refogadinho eu boto o arroz para fritar. O feijão já tá refogadinho, agora eu vou colocar água para ele criar um caldinho. A cebola já tá refogada e agora eu vou colocar o arroz aqui. O arroz já tá bem sequinho, porque já faz bastante tempo que eu lavei ele, já escorreu. Aqui nessa panela eu vou fazer a carne moída. Então eu coloquei o sal e vou colocar um pouco de um outro tempero pronto. Aqui eu não vou colocar azeite, porque a carne moída que eu vou usar, ela é de segunda, então ela já tem um pouco de gordura. Então não é necessário colocar azeite. Caso eu veja que fique muito seco, eu coloco um pouquinho só de azeite. O tempero que eu vou usar é esse aqui. Aqui diz tempero completo sem pimenta. Esse tanto assim deu um pouco menos de meia colher. E a carne moída tá aqui. Aí eu vou esperar a panela ficar um pouco, dar uma aquecidinha e coloco a carne. E o feijão já tá assim, ó, já tá fervendo. Logo ele engrossa o caldo. Então vou virar aqui a carne moída. E eu uso essa colher de pau aqui, ela até tá bem gasta, ó. Não é pau, é bambu, mas ela é bem boa para mexer. Vou dar uma misturadinha aqui no sal e no tempero e tapar ela para ela ir refogando devagar. E a minha carne já tá bem refogadinha. Essa água aqui que tem no fundo soltou do próprio guisado e é um pouco de gordura também. Aí eu vou tirar um pouquinho dessa gordura, porque eu não quero que fique assim com muita gordura, para mim colocar a cebola e o alho que eu cortei também. Eu escorri, deu quase uma xícara de gordura. Aí deixei ela bem sequinha. Ó, já não tem mais nada aqui no fundo. Agora eu vou colocar a cebola e o alho. Aqui eu já coloquei a cebola e o alho. E agora é só esperar refogar. E eu vou colocar mais um pouquinho de alho em pasta. Eu achei aqui na geladeira. Eu queria colocar pimentão vermelho, mas eu não tenho. E eu não notei que eu não tinha. Aí eu vou pegar um pouquinho desse aqui também. E agora eu vou colocar um pouquinho de tomate que eu cortei. É um tomate bem pequeno, só para dar uma corzinha. Eu tirei a casca dele. E vou colocar na carne moída também umas 2 colheres desse extrato de tomate.
E aqui nesse tomate, esses pedacinhos que tem assim, que aparece, eu já vou dando uma apertada nele para ele derreter. E eu coloquei aqui mais ou menos uma colher, 2 colheres da gordura que tinha saído, que eu escorri ela numa xícara. Eu coloquei mais um pouquinho aqui para não ficar tão seco. Aqui eu coloquei mais ou menos 1,5 litro de água, coloquei um pouco de sal e de azeite. E agora eu vou colocar aqui a farinha de milho que eu vou fazer uma polenta. Eu virei aqui a farinha de milho, ó, que ela já tava... Eu já tinha deixado ela numa água. Eu não gosto de virar a farinha de milho na água, assim, quando ela tá seca, porque eu acho que ela embolota. E assim, molhada, pra mim é mais fácil de fazer. Porque assim ela não embolota, daí agora é só mexer ela e esperar dar o ponto. Isso vai levar mais ou menos de 15 a 20 minutos. Quando ela estiver soltando do fundo da panela, é que ela tá boa. E quando a polenta estiver assim, como tá essa, é porque ela já tá pronta, já tá cozida. Quando ela estiver soltando lá no fundo assim. E aqui eu peguei uma forma, daí eu vou colocar um pouco dela aqui e depois um pouco do guisado e o restante da polenta em cima. Aqui eu virei quase metade da polenta, agora eu vou colocar o guisado, a carne moída. Recheada, eu fiz ela recheada. Aí eu coloquei uma camada de polenta, uma camada de guisado, o restante da polenta e sobrou um pouquinho de guisado, bem pouquinho na panela, eu coloquei em cima aqui para não ficar ali. E daí ralei tinha 2 fatias de queijo, eu ralei aqui em cima. Dei uma ralada. E agora eu vou colocar no forno. Ah, antes de colocar o restante do guisado, eu passei um pouquinho da massa de tomate em cima, para ela dar uma corzinha mais colorida. E agora eu vou colocar no forno, então, como eu já falei. Então, pessoal, no almoço simples de hoje, eu fiz um arrozinho que todo dia tem aqui na minha casa, não pode faltar. Um arrozinho branco que eu fiz refogado com cebola. Às vezes eu coloco cenoura ralada, mas hoje não tinha cenoura, daí eu fiz somente com a cebola. Preparei essa saladinha também de cebola, tomate, temperei ela com sal, óleo, vinagre e orégano. Fiz também um feijão preto, novo. Ficou essa cor assim na tela por causa do vapor que tá saindo do feijão. Mas ele ficou uma cor bem bonita, na panela tá uma cor bem bonita. E eu fiz ele somente com a cebola e o alho também. E o óleo. E preparei essa polenta, que ela é feita com a farinha de milho. Essa que eu usei é uma farinha de milho fina. Aí eu coloquei na forma, coloquei uma camada de farinha de milho, uma camada de carne moída, mais uma camada da polenta. E em cima eu passei um pouquinho do extrato de tomate para dar essa corzinha. Coloquei o restinho da carne moída
E coloquei um pouquinho de queijo que eu tinha ali para deixar assim um pouquinho mais bonita. Então é isso, pessoal. Agora eu vou fazer um pratinho aqui pro meu neto que tá com fome, porque ainda não é meio-dia. E ele já tá, faz horas que ele tá me perguntando se tá pronto.